Então, fico muito feliz em estar aqui nessa manhã e poder compartilhar na presença da professora Juliana, tão efetivamente competente, né, para tantos assuntos do direito. Então, me honra estar aqui com vocês hoje. E hoje nós tiramos essa manhã para falar um pouquinho sobre direito das famílias, né? E temas que efetivamente são atuais e que sempre estão em pauta no mundo jurídico. Primeiro, né, eu falo que eu preciso alicerçar um exército de operadores do direito de família, viu, professora Juliana? Né? Esse direito que é tão humano, mas que sofre tantas modificações sociais ao longo do tempo, que às vezes fica difícil até de acompanhar. E o que nós temos efetivamente é uma lacuna legislativa muito grande, né, pessoal? Me digam só uma coisa: essa turma já teve direito de família, vai ter direito de família? Vocês já têm algum conhecimento prévio desse tema ou ainda não chegaram nessa disciplina? Ainda não chegamos nessa disciplina. Tá certo. Então, tecnicamente, vocês ainda não passaram pelo direito das famílias. Tá Sim. certo, então. Mas aqui é um bate-papo. Fiquem tranquilos, não vamos rebuscar nada, vamos fazer um bate-papo sobre direito de família, esse ramo do direito que é o mais humano de todos e que cuida de estudar justamente as relações familiares que todos vivenciamos. Eu digo que ele é muito próximo da nossa vida e por isso que traz tanto interesse o direito de família. As aulas de direito de família, elas são, assim, as mais disputadas, porque todo mundo tem um problema de família para resolver, né? E, apesar de nós falarmos que a família nasce do afeto hoje, uma visão hoje, atual, gera consequências, inclusive, patrimoniais às relações familiares. E por isso que o direito se apura de cuidar justamente dessa análise dessas relações familiares, né? O professor Rodrigo da Cunha Pereira, ele costuma dizer que há muito a família deixou de ser algo singular. Portanto, vocês vão me ver repetir aqui, falar direito das famílias, dessa ideia plural na conceituação das espécies de famílias. Há muito tempo, o casamento deixou de ser a única forma de se instituir uma família, e vejam, estou falando lá da época do Código Civil de 1916, quando nós tínhamos uma ideia de família patriarcal, formada exclusivamente pelo homem, pela mulher e sua prole, seus filhos. E qual que era a ideia? Que, infelizmente, tem um ranço até hoje no nosso ordenamento jurídico. A ideia de um sistema patriarcal, em que o homem é o chefe da família, único e exclusivo. A mulher é quase invisível nessa relação, e ela cuida dos filhos e cuida do lar. E a ideia principal do casamento, qual era? A reprodução. É aquela ideia que vem da essência religiosa do crescer e multiplicar-vos. Então, os casamentos eram arranjados, os casamentos eram previstos, pouco se falava na relação meramente de afeto. E casava-se para ter filhos e assim perpetuar aquela família, aquele sobrenome, aquela ideia de se manter na sociedade, a condução dos negócios, principalmente dos filhos, homens. Caminhamos muito bem nessa evolução social e temos hoje uma pluralidade de espécies de família que passa pelo casamento, pela união estável e a família monoparental, estas reconhecidas pela nossa Constituição Federal. Há pouco a professora Juliana falava que Constituição Federal é mais gostoso, né? É mais bonito de estudar, porque a Constituição ela faz essa pauta geral da nossa vida. Então, vejam, a gente sai de uma situação patriarcal, em que o casamento é a única forma de instituição de família, vai para a Constituição em 1988, que reconhece as famílias do casamento, reconhece a união estável como entidade familiar e a família monoparental. Professora, a família monoparental o que é? É aquela família formada só por um dos pais e sua prole, seus filhos. A mãe e os filhos, o pai e os filhos. A mãe que se separa e fica cuidando dos seus filhos. Esta é uma família monoparental.
isso reconhecido pela Constituição. E num caminhar um pouco mais alongado, para que a gente não fique preso numa parte histórica, chegamos em 2011, quando o STF reconhece como entidade familiar as uniões homoafetivas. E em 2013, o CNJ, por resolução, autoriza a realização da união civil, do casamento civil das pessoas do mesmo sexo. Então, vejam que, ainda que de forma muito breve, saímos de uma situação quase única de casamento para uma pluralidade de famílias, inclusive esse reconhecimento da união homoafetiva. Uma luta ao longo dos anos de vários institutos brasileiros, inclusive o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, para que essas pessoas saíssem da margem, né, social e pudessem efetivamente ter os seus direitos reconhecidos. Mas aqui eu preciso observar o seguinte, não é lei. Às vezes eu dou essa aula e aí o aluno ele pergunta, professor, então agora a lei reconhece a união estável? Não. Nos falta muita vontade legislativa e os nossos constituintes ainda, efetivamente, não tiveram a coragem de aprovar, por exemplo, o Estatuto das Famílias, que aguarda há anos por uma aprovação no Congresso. Mas é fato que o STF, guardião da aplicação das normas constitucionais, fez valer este julgamento e reconhece, tal qual a união estável entre homem e mulher, os direitos igualitários para os casos de uniões homoafetivas. E aí veio a celeuma do casamento, havia cartórios realizando o casamento, havia cartórios negando e invocando o princípio da dignidade da pessoa humana, esse super princípio constitucional, é que o CNJ, então, autoriza a realização da união civil dessas pessoas do mesmo sexo. Então, veja que nós vamos caminhando nessa evolução e hoje, é claro, vocês não tiveram direito de família, mas temos acesso rápido à informação. Vivenciamos um momento de contratos de namoro. Quantos contratos de namoro estão sendo feitos hoje no Brasil, né, pelos escritórios de advocacia, para a preservação de direitos daqueles que já têm uma relação de afeto, mas não querem instituir uma união estável? Olha só. Quando que nós pensamos que anos atrás um simples namoro geraria um contrato, né, pessoal? Veja que o Estado acaba intervindo nas relações pessoais dos cidadãos para lhes garantir o direito, quando na verdade gostaríamos que o Estado se afastasse cada vez mais das famílias. Falamos hoje em contrato de geração de filho. Olha um exemplo clássico desse contrato, o caso do Gugu. Não conheço o processo, tudo bem? Mas consta que o Gugu tinha com a mãe dos filhos dele é um mero contrato de geração de filhos e manutenção destes. E isso vem se propagando cada dia mais. Pessoas que querem ter filhos, mas não querem ter relacionamentos afetivos. E recentemente, a inseminação caseira, essa inseminação que vem sendo feita principalmente por mulheres, casais homoafetivos formados por mulheres, que desejam escolher o pai de seus filhos e que de forma caseira, com a introdução do material genético do homem no útero da mulher, estão conseguindo gerar filhos. E recentemente um juiz do Rio Grande do Sul concedeu o direito da dupla maternidade, excluindo o nome daquele doador que, de liberalidade, doou seu material genético. E o juiz entende que aquelas duas mulheres que formam aquela família homoafetiva têm o direito de ter, na certidão de nascimento de seu filho, o nome de ambas, sem nenhuma distinção de gênero. Criança é filha de, e o nome das duas mães, das duas genitoras, ainda que não biologicamente, ambas tenham gerado filhos, né? O que seria realmente impossível. Então, nós saímos, sim, de uma possibilidade única de formação de família para essa pluralidade.
falamos hoje nas famílias simultâneas, que nada mais é do que o concubinato, aquela relação à vida entre pessoas que têm algum impedimento para se casar, mas que mantêm essas relações simultaneamente ao casamento. De certo, os nossos tribunais vêm afastando, e já afastou, inclusive, a possibilidade do reconhecimento de alguns direitos relativos a essas famílias simultâneas. O que seria isso? Existe uma relação de casamento juridicamente posto, e o homem em geral, né, pessoal, a grande maioria ainda é reconhecida pelo homem, ele tem uma outra família, verdadeira família. Ele constitui um outro laço familiar paralelo, com patrimônio próprio, com filhos próprios, com sustento daquela companheira. Mas quando ele falece, ela vai ter dificuldades para reconhecer essa família simultânea, porque vige no Brasil, por reconhecimento dos ministros do STF, inclusive, o princípio da monogamia. Esse princípio que institui que não se pode haver famílias simultâneas, né? Pensando sempre naquele conceito da fidelidade no casamento. Então, que rompido este princípio, não haveria que se falar em famílias simultâneas. Mas vejam, algumas consequências jurídicas vão prevalecer. Estes filhos terão direito a alimentos, estes filhos terão direitos a uma pensão por morte. Se o patrimônio foi adquirido com esforço comum da segunda companheira, há que se falar a verificação do patrimônio ser dividido. Tudo isso que eu estou jogando para vocês como ideias é para que justamente percebam que caminhamos com um direito de família, uma evolução social muito rápida. As pessoas modificaram seus princípios e valores e abriram possibilidades para novos formatos, cujo direito de família, que precisa estudar essas relações familiares e dar respostas para a preservação dos direitos, não vai poder se omitir. A professora Maria Berenice Dias, ela diz, né, no direito de família nós temos que lutar, né, de forma, ela fala, ousada, para defender os nossos clientes no âmbito do direito das famílias, tá? Então, de certo, essa evolução acontece, e assim que vocês adentrarem a matéria do direito das famílias, vão estudar mais a fundo a parte histórica, toda a conceituação familiar, para chegar até agora, o que eu estou lhes trazendo aqui nesses poucos minutos que temos para esse bate-papo, tá bom? Bom, separei alguns tópicos aqui para que a gente possa falar nessa atualidade do direito de família. De certo, né, nós ouvimos agora no período de pandemia alguns temas mais destacados. Na última semana, inclusive, de novo, voltam a circular as notícias de que aumentaram os divórcios no Brasil. As meninas aí que trabalham no fórum, né, se trabalham com a área civil, com a área de família, né, podem dizer que houve um aumento de demanda. É revisão de pensão alimentícia, exoneração de pensão alimentícia, divórcios requeridos nesse período de pandemia. Isso tem muito a ver com a ideia de direito da psicanálise, que podem, né, explicar esse fenômeno, posto que na pandemia, na quarentena, o que aconteceu conosco? Ficamos dentro de casa, estamos em contato dia a dia, 24 horas com os nossos companheiros, com os nossos maridos, e ali aparecem todos aqueles pequenos detalhes que aquela família que levantava de manhã, tira o filho da cama, já bota para a escola na perua, manda lá para a van para a escola, toma aquele café rápido na nossa vida corrida, dá um beijo no marido, dá um beijo na esposa, trabalhava o dia inteiro. Chega em casa, vai descansar? Que nada. Vamos fazer a janta, vamos lavar a roupa, dar uma ajeitadinha na casa, olhar a lição do filho, e aí tinha um tempinho para conversar. E batia um papo com o marido, com a esposa, vamos dormir, porque no outro dia a nossa rotina volta. É assim, mais ou menos assim. O que aconteceu com a quarentena? Botou todo mundo no mesmo balaio. Acorda cedo, tá todo mundo lá. Na hora do almoço, tá todo mundo lá. Na hora da janta, tá todo mundo lá. E durante o dia, olha, eu preciso do computador para trabalhar. A criança precisa fazer aula online. O marido tem uma reunião. Eu preciso sair, mas eu já volto.
Não, não posso sair, tem que ficar em casa, vou resolver de casa. Mais comida, mais problemas, mais gastos. E a verificação de detalhes do comportamento dos nossos companheiros, maridos, né? Que nós, às vezes, nem tínhamos percebido. E essas questões tão pessoais começam a alardear situações que talvez estavam ali descansando, quietinhas. Muitas pessoas já pensavam no divórcio antes da pandemia, mas foram levando suas vidas, vão tocando, né? Assim, vão empurrando. Com esse confinamento, elas decidiram que, puxa, não dá para ir tocando mais. Não consigo, não suporto. E aí elas perceberam que elas viviam num estado talvez de solidão, ou até umas de solitude, que tá tudo bem se eu ficar sozinha. Eu não vou morrer sem esse homem, eu não morro sem essa mulher. Doutora, eu já pensava no divórcio, agora com a pandemia eu tenho certeza. E tantos foram os casos de divórcio que nós chamamos de consensual, o amigável, em que as pessoas chegaram à conclusão que realmente não deu para viver juntos. Então, a pandemia sozinha não é uma causa para o divórcio exclusivamente, mas trouxe essa visão das pessoas consideradas em si sobre aquela relação que estavam vivenciando. Para outras, por outro lado, aquela distância da correria do dia a dia era ruim. E quando se viram confinadas, perceberam o quanto se amavam e que precisavam ficar juntas. E estão substituindo os trabalhos fora de casa por home office, porque perceberam que convivem muito bem, olhem só. Uma pena que a mídia não diga desse lado, né? Só traz essa ideia do aumento do divórcio. Bom, tudo isso para falar que o divórcio também evoluiu muito, pessoal. Vocês vão estudar isso, tenho certeza, mas falando rapidamente de uma questão histórica, nós caminhamos lá em 1977, que foi a primeira lei aprovada, a Lei 6.015, lá de 77, aprovada para concessão do divórcio. Mas exigia, por exemplo, uma separação prévia de 3 anos, para que somente depois se requeresse o divórcio. Caminhamos mais um pouco. 11 anos depois, Constituição Federal mantém a possibilidade de divórcio como uma forma de dissolver os vínculos matrimoniais e diz assim: eu vou melhorar a situação. A separação prévia pode ser de 1 ano e depois você pode pedir o divórcio. Mas vou facilitar mais um pouco. Se esse casal estiver separado por 2 anos consecutivos, o que eu vou provar por testemunhas, pode pedir o divórcio, que nós chamávamos de divórcio direto. E em 2010, por força de uma emenda constitucional, quem estiver anotando, emenda constitucional 66 de 2010, institui-se no Brasil que para dissolver o casamento vale o divórcio. É o divórcio que dissolve o casamento. E fez o que com essa separação? Acabou com ela. Extirpou do nosso ordenamento jurídico a necessidade dessa separação prévia. Tirou também qualquer prazo. Então, por exemplo, e aconteceu o caso real. O casal, festa, alegria, aquele casamento maravilhoso, pessoal, em novembro. Né? Aquele casamento surreal, lindo, um casal que já vivia junto, inclusive, numa união estável prévia, casaram-se em novembro. Fevereiro, toca meu telefone, né? Carnaval, me lembro até hoje, feriadão de carnaval, não estava em casa, toca o telefone, era uma das partes, ela. Ô, Cíntia, tudo bem? Tudo bom? Você faz esse negócio de divórcio? Ah, claro. É que eu vou me divorciar do meu marido. Silêncio total no telefone, né? Como assim? Então a gente ficou junto esses meses aí e percebeu que não rola, não vai dar, a gente quer divorciar. Posso divorciar já? Tem que esperar alguma coisa. Como foi depois da emenda 66/2010? Não tem prazo. Novembro eles se casaram. Dezembro, janeiro, divórcio em fevereiro. 3 meses. Pode pedir o divórcio? Pode. Mas aí
o tabelião lá do cartório, no extrajudicial, ou o juiz vai perguntar para eles de quem foi a culpa, por que esse divórcio? Não, não vai. No Brasil, não se discute culpa pelo divórcio. O divórcio, ele entra, pessoal, não sei se já estudaram isso, mas ele entra na ideia de um direito potestativo. O que é um direito potestativo? É um direito que não admite contestação. É um direito que não depende da vontade do outro. Se eu quero me divorciar, não há nada que você possa dizer no que tange ao divórcio, na minha liberação de vida, que vai impedir. Então, hoje, qual é a atualidade desse tema, professora? O divórcio como um direito potestativo, podendo ser requerido pelas partes extrajudicialmente lá em cartório, observados alguns requisitos, como, por exemplo, não ter filhos menores incapazes, não estar a mulher gestante e ser amigável. Ou ainda, pode ser requerido, através do Poder Judiciário, uma ação de divórcio litigioso, em que se pede ao juiz, por primeiro, uma liminar de divórcio. E o que seria a liminar? A liminar nada mais é do que uma decisão tomada pelo juiz sem ouvir a parte contrária. Então a mulher pede o divórcio e o juiz concederia para ela, desde já, do início do processo, sem esperar todo aquele trâmite processual, o divórcio em si é para que essa pessoa se libere e siga seus rumos de vida. Sem prejuízo, pode discutir pensão, guarda dos filhos, regulamentação do direito de convivência, partilha de bens e dívidas? Pode, mas num primeiro momento, o que vem decidindo os juízes, no último ano inclusive? O divórcio está aqui, está concedido. Agora o processo continuará para outras discussões, mas você vai no cartório, averba essa decisão e está divorciado. Ó, posso casar de novo? Pode. Está liberado. Pode até constituir um novo casamento. Tá? Nessa linha, inclusive, desse imediatismo, né, do divórcio. E por quê? Respeito à autonomia privada das pessoas. Quando vocês vão casar, quando vão escolher um namorado, vai escolher o noivo, a gente faz uma petição para o juiz para que ele avalie se tá bom esse, né? Nós pedimos para o juiz avaliar, olha, será que o senhor concorda com este casamento? Salvo os requisitos legais para o casamento, né? A gente não faz isso. Por que na hora que o desamor, o desafeto, ele aparece na vida das pessoas, eu preciso passar anos brigando num processo, porque a outra parte, pessoal, diz assim, ó, não te dou o divórcio. Não é assim que a gente ouve falar? Eu não te dou o divórcio. Ah, mas eu queria tanto o divórcio, doutora, ele falou que não me dá. Ela falou que não me dá. É verdade, tem pessoas que amigavelmente não assinam o pedido. E por isso essa ideia de que eu posso requerer ao juiz que o faça, sem prejuízo das demais questões que advêm dessa relação de família. Aí nascem os projetos de lei. Já se fala hoje no projeto de um direito ao divórcio que é impositivo. O que significa isso, professor? Olha só, a ideia do projeto, tá? É um projeto de lei. Deixa eu ver se eu tenho o número dele aqui, eu passo para vocês. Ó, anotem aí, se quiserem depois de curiosidade, dar uma olhada. Projeto de lei 3457 de 2019. Ele é denominado divórcio impositivo, tá? Então, o que vai acontecer se esse projeto passar, for aprovado? Ora, eu quero me divorciar, eu vou lá no cartório onde eu realizei meu casamento, faço o pedido de divórcio impositivo. Tem filhos menores? Não. Está gestante? Não estou. Ok, faça o pedido. Eu vou averbar esse pedido na certidão. Notifico aquele cônjuge da vontade da parte de divorciar-se e 5 dias depois da notificação, o divórcio está consolidado. Consolidado. Divórcio impositivo. O que eu resolvi?
a vida pessoal da parte, o seu estado civil, a sua liberação neste ponto de vida. Ah, professora, mas ele contesta porque tem partilha de bens e foi feito o divórcio sem partilha de bens? É possível. O Código Civil de 2002 já permite que haja divórcio sem partilha. Então, isso não seria um empecilho. Tudo bem? Mas a ideia é de um projeto. A gente está trazendo para vocês aqui novidades. Que talvez quando vocês estiverem estudando família, o professor diga assim, ó, em 2019 houve um projeto de lei de divórcio impositivo que hoje foi aprovado, virou a lei X e alterou o Código Civil e vocês já vão ter isso como regra. Olha que bacana, né? Professora, bacana. Você acha legal incentivar o divórcio assim? Não. Eu acho que o Estado tem que fugir um pouco de colocar o dedo na família, naqueles pontos em que se pode decidir, se tem autonomia. Se você não ama mais aquela pessoa e basta o desamor para requerer um divórcio, lembra? Não preciso justificar culpas. Eu preciso ficar amarrada a essa pessoa até um juiz, sei lá, daqui 2, 3, 4 anos me dar uma sentença de divórcio? Não parece justo, né? Então, é tranquilo dizer que essas regras, elas não vieram facilitar o divórcio. Elas vieram facilitar que as pessoas realmente vivam a sua essência de vida, né? Desenraizadas de pessoas com as quais ela não deseja mais conviver. E essa é uma evolução possível. A gente entende que, talvez com algumas ressalvas, algumas alterações, né, haja aprovação desse projeto. Lógico que ele aguarda desde 2019, entramos num período pandêmico, né, em que tudo estagnou-se ainda mais, mas é possível que, diante das decisões recentes dos nossos tribunais, haja, sim, uma visão de aprovação desse projeto, né? Logo vocês vão me contar se isso já é uma realidade na aula de família de vocês, né? E o pessoal que trabalha aí no fórum vai receber, viu, professora Juliana, lá os processos de divórcio não serão mais divórcio, eles serão partilha de bens com divórcio impositivo. Então, vai chegar lá para o juiz todo um relatório de arrolamento de bens com pedido de partilha, já com divórcio prévio administrativo. Uma realidade, né? Uma realidade que pode acontecer em breve. Vocês vão me contar isso. Tudo bem, pessoal? Ok aqui? Vamos lá? Olha só, nós temos também como um tema sempre em pauta em família, pensão alimentícia, né? Pensão alimentícia também é sempre um tema que nos comove, porque quando nós pensamos em alimentos, no primeiro momento temos que pensar na manutenção de vida de uma pessoa, principalmente criança e adolescente, né? Em geral, se pensa em alimentos como um débito dos pais para com os seus filhos. Pagar alimentos, pessoal, é uma das obrigações inerentes ao exercício do poder familiar, né? Este poder familiar que tem os pais em relação aos filhos e que prevalece durante a sua menoridade. Então, enquanto o filho é menor, ele está sujeito ao poder familiar dos pais. Alimentos, pensão alimentícia, nada mais é do que uma vertente dessa obrigação dos pais para com os filhos. E por que, professor, até hoje, né? Quantos processos? Por que nós temos que processar um pai ou até uma mãe? Eu estou falando pai, pessoal, mas não vejo aqui como nenhum problema de gênero. É que grande maioria ainda das mães ficam com os filhos e o pai, né, acaba sendo aquele alimentante, aquele que paga os alimentos, tá? Então, é meramente acadêmica aqui meus exemplos. Por que o pai tem que ser processado? Porque nós ainda vivemos, lembra que eu falei daquele ranço da ideia tá travando aqui, patriarcal. O pai, ele sai, provedor, trabalha e sustenta a mãe e o filho. Quando há este rompimento do vínculo matrimonial, por exemplo, pelo divórcio, pelo rompimento da união estável, ou quando existe uma relação de namoro mesmo, que acabou não se firmando entre os pais daquela criança, existe sempre uma sensação de que o pai está contribuindo. É como se fosse uma contribuição para o filho, não é?
é o seu exercício de poder familiar e um dever de sustento. Então, pensão alimentícia não é só a comida, o alimento, mas é o alimento, a educação, a saúde, o lazer, a manutenção de um padrão de vida, né? Eu brinco que o pai não pode comer filé mignon no melhor restaurante do mundo e o filho comer arroz seco dentro de casa. Os padrões de vida têm que ser mantidos e para isso nós temos a fixação dos alimentos, neste sentido também, né? E o que nós vemos no Brasil, infelizmente? Nós vemos enraizado uma ideia de que pensão alimentícia é um desconto, né, sobre a folha de pagamento do pai, em geral. Eu só acho que tem alguém com o microfone aberto, está dando um pouquinho de interferência. Não sei se... Opa, obrigada, viu? É que senão eu não consigo sentir se eu estou falando bem com vocês. Essa ideia de um desconto base na folha de pagamento do pai ou uma fixação de um valor enquanto ele está desempregado. Professora, mas isso faz sentido, é uma necessidade e o juiz precisa fixar. Sim. A minha única crítica é que tornou-se quase que um despacho pronto. E aqui me permitam dizer assim, quem trabalha no fórum tem essa noção. Nós temos visto uma repetição desses valores que muitas vezes não atende à necessidade da criança, tampouco atende, né, e faz frente à possibilidade daquele pai. Às vezes ele até pode mais e o juiz deu menos. A criança precisa de mais e recebeu menos. Porque o que precisa mudar também? A crítica também é para a advocacia. A advocacia precisa se preparar, estudar e buscar outros meios para que realmente preencha esses requisitos. A criança necessita de quanto? E fazer um elemento de prova do quanto ela precisa. E quanto este pai pode pagar dentro da possibilidade de provas para que o juiz adeque em cada caso um valor. E não vire uma ideia que acaba o cliente chegando no escritório dizendo assim para vocês, doutor, doutora, eu vou ganhar 30% do que o meu marido ganha lá na empresa para pagar a pensão, né? Não dá para prometer, porque o juiz pode fazer uma análise naquele processo e dizer que 20% atende à necessidade da criança e que talvez 30% seja muito frente à possibilidade do pai de subsistência. Então, é uma crítica no sentido de que precisamos não ter fórmulas prontas no direito de família, mas analisar de forma humanizada cada caso concreto. Portanto, os alimentos, pessoal, em lei, né? Para quem, óbvio, acredito que vocês têm essa visão, mas a lei não prevê que o pai pagará 1/3 do que ganha sobre seu salário, excetuados algumas verbas de natureza trabalhista, ou meio salário mínimo se ele estiver desempregado. Isso é uma construção de anos da jurisprudência que leva ao entendimento de que isso estaria correto e que isso seria a base de cálculo. Há a possibilidade de o juiz deferir de forma diferente? Há possibilidade, tá? Então, tenha em mente que isso não tem uma norma específica e o juiz tem sim liberdade para uma análise profunda daquele processo, daquele caso que vem à sua mão e lembrar que cada caso é uma experiência de vida, é uma família, tem uma criança por trás daquilo, tem uma mãe, tem um pai, né? Não é mais um processo, é o processo da vida daquela pessoa. E olhar com essa visão humanizada para o direito de família e escolher o melhor caminho naquele caso concreto, tá? E aí no Brasil, nós sabemos, é um dos poucos países do mundo que ainda mantém como um meio coercitivo forçado de pagamento de alimentos a prisão civil do devedor. É prevista, inclusive, na nossa Constituição Federal, olha ela aí de novo, a possibilidade de que o devedor de alimentos possa ser preso. E o nosso Código de Processo Civil de 2015, lá no artigo 528, ainda diz que deve ser preso em regime fechado, podendo, então, ficar lá detido para que haja o pagamento dos alimentos. Veja, será que realmente prender o devedor de alimentos para que ele pague tem o efeito de pagamento?
Primeiro ponto, estar preso, ficar preso, não exime a dívida. Aquele pai que ficou lá 30 dias preso, porque não pagou os alimentos, e o juiz concedeu a liberação, né, revogou a prisão, pagou a dívida, professora, com a prisão? Não, porque a prisão civil não tem em si a ideia da privação da liberdade para pagamento da dívida, mas é um meio tão grave tirar a liberdade de alguém. Então, aquele pai devedor, aquela mãe devedora vai pensar duas vezes antes de ficar devendo. E a ideia era qual? Ele não vai deixar de pagar e essas crianças todas vão sempre receber a pensão alimentícia. Não haverá processos de execução, tampouco pedidos de prisão. Não é isso que nós vivenciamos. Cada dia mais, processos de execução, cumprimento de sentença em alimentos, chega às mãos do Poder Judiciário, com essa necessidade de garantir a estes filhos a própria subsistência. Primeiro ponto, então, a prisão civil não faz com que a dívida seja paga, a dívida continua. Segundo ponto, muitos pais são autônomos, trabalham por conta e precisam trabalhar para pagar. Se ficarem reclusos em regime fechado 30, 60, 90 dias, aí que não vão pagar mesmo. Tá? Então, essa ideia de que prende, que paga, até o professor Rafael Calmon, né, ele usa essa expressão, prende que paga. Será que prende, paga? Será que ainda podemos dizer que é o meio mais eficaz, né? Todo mundo diz, no Brasil tem um trem que funciona, viu, professora Juliana? É a prisão civil do devedor de alimentos. Já funcionou, pessoal. Hoje, não muito. Qual é a crítica aqui? É interessante que se mantenha meios coercitivos para que haja o cumprimento dessa obrigação tão especial que é os alimentos. Mas a gente já vê que a prisão civil vem perdendo força. Olha só o que aconteceu na pandemia, pessoal. O CNJ, por decisões tomadas lá no STJ, recomendou, por resolução, recomendou aos juízes que no período de pandemia, para evitar o contágio destes que não são criminosos, são devedores civis de alimentos, dentro das unidades prisionais, evitasse a prisão civil do devedor e mantivesse-os, então, em uma prisão domiciliar. E a crítica que se fazia era a seguinte: em prisão domiciliar todos nós já estamos, inclusive a mãe que estava lá sustentando o filho sozinha, né? Mas a ideia era esse perigo de contágio. Depois, nós tivemos uma lei que fixou essa ideia. Lei 14.010 de 2020, que trouxe expressamente a proibição da prisão civil do devedor de alimentos, para evitar essa questão do contágio. E ela tinha uma validade até 30 de outubro de 2020. Então, professora, 30 de outubro já foi, posso pedir a prisão civil do devedor de alimentos? O CNJ, por uma nova resolução, fez o quê? Estendeu o prazo dessa impossibilidade de prisão por conta ainda da pandemia. E já existem muitas decisões em âmbito dos nossos tribunais evitando esse tipo de sanção contra o devedor de alimentos. Acabou a prisão civil, então, professora? A pandemia acabou com a prisão civil? Cuidado, não. Ela ainda existe, está prevista, inclusive, na Constituição, no Código de Processo Civil, pode ser requerida, porém, existe recomendação para que ela não seja agora executada, certo? Existiria uma outra forma, professora, de tentar buscar fazer com que essas crianças não ficassem no prejuízo e não deixassem de receber alimentos? Aqui eu menciono o professor Rafael Calmon, que ele propaga uma ideia extraída de direito internacional, né? Países como a Espanha, né? Que já tem, por exemplo, só uma ideia de um fundo criado para pagamento de pensão alimentícia. Um fundo criado com verbas, ora estatais, ora de outras fontes de custeio, para que o Estado, depois de comprovado que houve a tentativa de receber o dinheiro desse pai, possa suprir estes alimentos e depois possa o Estado cobrar este pai devedor.
Nossa, professora, mas parece tão utópico isso, parece tão distante. Em outros países, essa é uma realidade que já acontece em âmbitos municipais, estaduais e até federal, né? Quem pode suportar mais a dívida de alimentos? Será que o Estado ou aquela criança que está passando necessidade? E depois o Estado teria outros meios coercitivos de receber este valor. As execuções no mesmo molde de uma execução fiscal, prazos de prescrição muito maiores, possibilidade de penhora de bens que hoje são protegidos pela lei, mas que, para alimentos, poderiam ser uma exceção. O professor Rafael Calmon faz uma interessante intervenção dizendo o seguinte: aquela pessoa que não pagou os alimentos, o Estado, através desse fundo, pessoal, pagou para aquela mãe, sustentou aquela criança, pagou a pensão, adquiriu então um crédito agora para executar daquele pai. Aí ele vem pedir aposentadoria. Ele bate nas portas do Estado para pedir aposentadoria. E o Estado diz: ok, você faz jus à aposentadoria, nós vamos conceder, mas você tem uma dívida com o Estado, da pensão que nós cobrimos lá para custear o seu filho. Então, da sua aposentadoria, mensalmente, eu vou descontar o X para agora reembolsar o Estado. Professora, isso é lei? Não, pessoal, tá? Isso é uma ideia que nós, operadores do direito, vocês em breve, né, que vão sim militar no direito das famílias, precisa desenvolver como uma saída para que realmente a pensão alimentícia seja paga, seja custeada e que aquele vulnerável, aquele menor, aquele que precisa desses alimentos, não passe mais necessidades e tenha, de alguma forma, cumprido essa obrigação. Tudo bem? Mas é uma ideia, hoje a gente está batendo um papo, é para deixar vocês aí com a mente fervendo, para que possam pensar nessas questões tão interessantes que o direito de família nos traz. E atrás dessas ideias interessantes do direito de família, nós vemos o quê? Espaço no mercado de trabalho, tanto para a advocacia, para a promotoria, para a magistratura, uma promotoria, uma advocacia humanizadas, que busquem meios de efetivamente fazer essa tutela do direito. E para que os governos estaduais, municipais e o governo federal, que seria excelente, possam, então, pensar em políticas públicas que atendam efetivamente esses direitos do cidadão, se subrogando, quer dizer, tomando o lugar daquele credor e podendo depois cobrar esse devedor. Tudo bem, pessoal? Uma ideia, mas para que vocês pensem, já que o nosso tema aqui é temas atuais do direito de família. Bom? Prometo que eu estou acabando, não quero cansar vocês, já estou caminhando para o fim. Quero falar um pouquinho aqui de guarda e as tais visitas. Por que eu falei as tais visitas? Primeiro que nós precisamos caminhar nessa evolução do direito de família, e vocês logo vão entrar em direito de família. Comecem a pensar na força das palavras. O professor Rodrigo da Cunha Pereira, ele fala que a palavra ela não é tão inocente, ela tem força e tem significante. Nós vemos essa ideia de visita, o pai, que é uma visita, e de novo, pessoal, o pai, porque a grande maioria, né? As mães ficam com a guarda, continuam cuidando dos filhos. A cada 15 dias, o pai passa, faz uma visita e depois a criança volta para a casa da mãe. Por quê? Aquela ideia do patriarcado, que a mãe, a mulher, é a única que sabe cuidar de filho. O pai não sabe cuidar de filho e muitas vezes isso parte da própria mulher. O filho é meu, né? Eu não quero entregar para o pai. Às vezes a dificuldade, e por que tantos processos, olha aí pessoal do fórum, tantos processos de regulamentação das visitas, porque existe sim um sentimento de posse, quase propriedade da mãe em relação ao filho, e ela dificulta esta convivência. Por isso que o termo visita não é tão inocente, e nós precisamos já pensar, vocês futuros operadores do direito, em ressignificar as palavras. E é muito melhor que a gente diga direito de convivência, porque esse direito de convivência dos pais com os filhos já vem dessa ideia do exercício do poder familiar.
Porque não adianta a mãe ter a guarda para ela, a guarda chamada unilateral, que isso não tira do pai o direito de exercer o poder familiar. A guarda é uma das obrigações do poder familiar. Pode ser unilateral, quer dizer, concedida para um dos pais, ou ela pode ser compartilhada. Ambos detêm a guarda e ambos exercem o poder familiar sobre os seus filhos, o poder de educação, de manutenção, de criação, do bom lazer, de também ser incisivos para educar aquele filho no bom caminho. Tudo bem? Então, por isso que a ideia é propagar que acabe esse termo visita. Pai não é visita. Pai é pai, mãe é mãe, e precisam assumir, mais do que uma posse e propriedade sobre os filhos, pessoal, a ideia das suas funções parentais. Pai e mãe, mãe e mãe, pai e pai, seja qual for a família formada, são funções. E quando nós percebemos que a ideia, lembra que eu falei do divórcio? Alguém fala assim, ó, eu não te dou o divórcio. Que absurdo. Hoje a lei já propicia, através do divórcio liminar, que isso não seja uma verdade. Mas ainda a gente vê a seguinte frase: eu deixo o pai visitar se eu quiser. A dia tal, eu deixo. Como se realmente a criança fosse uma coisa e que estivesse sob aquela guarda como uma situação de poder, né? Então precisa mudar o comportamento das pessoas. A ideia de que o filho, ele não pertence a ninguém, mas ele está ali para ser criado por ambos os pais, tá? Então afastem essa ideia de que guarda tira o poder de um, dá mais poder para outro. Não. E que guarda compartilhada é jogar 15 dias o filho de um lado, 15 dias o filho do outro, que isso se chama guarda alternada, e nós praticamente não temos esse instituto no Brasil. No período agora da pandemia, alguns pais, é verdade, alternaram a guarda. Por quê? Lembra? Todo dia em casa, todo mundo em casa, precisando fazer aula online e trabalhar. Então, nós tivemos, sim, casos em que as pessoas com bom relacionamento e bom diálogo, aí tiveram que alternar a guarda. Olha, fique com meu filho uma semana seguida, na outra semana você fica, nós vamos compartilhar as obrigações, os gastos, a aula online e fazer com que ambos possam contribuir com a boa educação do nosso filho. Isso aconteceu? Sim. Pode? Pode. Os pais, eles podem instituir, sim, a melhor maneira de conduzir a pessoa dos filhos, tá? E guarda compartilhada não é dividir o filho, né? Parece que a gente vai fazer uma divisão do filho no meio, cada um quer um pedaço, né? Ou tomar para si um grande espaço de tempo sem que o outro detenha o exercício do poder familiar, mas é compartilhar as obrigações, o médico, a escola, os deveres do filho, as broncas, né? A necessidade de um acompanhamento psicológico, é vivenciar separados o exercício do poder familiar que essas famílias teriam se juntas estivessem olhando para quem? Para o filho, deixando de lado as mágoas do casamento, do namoro, da união estável, e olhando para a figura de seu filho como aquele detentor desse direito. Filho é o detentor do direito de conviver bem com a mãe, de conviver bem com o seu pai, né? Então, mais do que a gente pensar num direito dos pais de ter a guarda e de determinar a hora, o dia, o momento em que o outro vive com o filho, é não esquecer de perguntar para aquele filho a sua vontade, a sua manifestação de afeto pelo pai ou pela mãe que com ele não convive. E isso só vai ser possível se vocês, que são o futuro do direito, que virão ao longo dos anos, modificar esse comportamento. Então, as palavras têm muito poder. Deixem de lado visitas. Comecem a falar direito de convivência. Vocês vão perceber
que já serão um diferencial no campo do direito civil, porque caminham com uma nova realidade que é esperada dentro deste, que é o direito mais humano que nós temos, o direito civil. Pessoal, eu acho que eu já falei por 1 hora aqui, viu, professora Juliana? Vá me tolendo aí, porque senão a gente fala de direito de família aqui a manhã toda. E eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm perguntas, sugestões, questionamentos. Eu fico aqui aberto para aquilo que eu possa lhes auxiliar nesse momento que estamos juntos. Sueli, acho que seu microfone está desligado. Oi. Cíntia, bom dia. Oi. Sueli, tudo bem? Tudo bem, Sueli, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Eu faço violência doméstica no Fórum de Santana, no Parnaíba. E a gente vê realmente tudo isso que você está falando, na hora da separação, de fazer aquele termo, é muito complicado. Eles deixam o emocional interferir na relação. Daí o filho fica como um objeto. Não é? Outra coisa também, eles vêm assim, não sabendo o que é guarda compartilhada, o que é guarda unilateral, daí eles acham todo quando é tipo de obstáculo para não dar certo. E nessa questão que você coloca, Sueli, muito importante, principalmente na violência doméstica, né, e domiciliar, essa ideia do processo, né? Dentro da questão do direito com a psicanálise, nós vemos, inclusive, e isso o professor Rodrigo da Cunha Pereira relata muito bem, esse desejo, né, esse gozo, que são conceitos psicanalíticos, de uma parte contra a outra, usando o judiciário como um meio de manter este laço, ainda que totalmente maquiavélico, e esquecendo daquele filho que está ali e que está inserido nessa luta, nessa disputa de mágoas que ele nem pediu para participar. E eu imagino o trabalho de vocês numa vara de violência doméstica e familiar, em que vocês precisam agir rapidamente, emitir medidas restritivas. Essa medida restritiva, muitas vezes, deveria ser só para a mãe ou só para a criança, e muitas vezes mesclam as duas, e afastam o filho do pai, quando, na verdade, não precisaria, né? Então, eu vivencio muito isso no direito de família, que a medida restritiva foi imposta para a mãe e a prole, quando, na verdade, a prole em si tem um ótimo relacionamento com o pai. E nós temos que entrar com uma ação para regulamentar essa convivência, posto que o próprio filho, principalmente quando adolescentes, né, a partir dos 12 anos, com aquele chamado poder de autodeterminação, pode manifestar-se e dizer, eu não tenho nada a ver, eu já escutei assim, eu não tenho nada a ver com a briga de meus pais. Eu não tenho nada a ver, eu preciso ver o meu pai, eu quero ver o meu pai, minha mãe e ele que se entendam, né? Isso. Então, é por isso que tem que haver essa humanização, e aí uma relação muito importante da psicologia com o direito, né, Sueli, que nos traz os laudos, os estudos biopsicossociais, para demonstrar esses comportamentos, para que aí a advocacia, a magistratura e o Ministério Público tenham elementos tais para uma decisão mais justa, né, mais correta possível, para não separar essa família, Sueli. Eu imagino como que é complicado. A gente sempre fala assim, é melhor vocês sentarem, chegarem num consenso do que um terceiro tomar uma decisão por vocês. Porque não é chegar a um acordo, é transformar a relação deles. Sim. Porque o filho fica naquele fogo cruzado entre eles. Nós trabalhamos sempre essa ideia de que a mediação e a conciliação, hoje expressamente previstas no Código de Processo Civil, com leis próprias, com outras tantas técnicas, como as constelações familiares e técnicas de direito sistêmico, são tão importantes na vara das famílias e se estendendo para a vara de violência doméstica, para que realmente essas pessoas consigam perceber que a cultura da sentença do juiz nem sempre resolve o problema.
Elas precisam olhar para si e ver os caminhos que estão tomando, porque a sentença ela resolve agora, né? Tem aquela coisa, eu só deixo visitar quando o juiz assinar o papel. Isso. É assim. Deus, mas seu filho não precisa desse papel, seu filho precisa de afeto, de amor, né? Mas a gente tem essa cultura da sentença. Eu só dou o divórcio se o juiz assinar. Eu só deixo ver se o juiz dá o papel. Eu só pago, quero ver nascer o juiz que me faz pagar a pensão, que vai me prender. Eu brinco, eu falo, já nasceu, tem um monte por aí, já vou mandar te prender. Mas é por isso que eu digo que a mudança, e hoje, dessa divulgação intensa nas redes sociais, é uma ideia de compartilhar conhecimento para uma mudança de comportamento social. E aí, talvez, buscar as modificações para atender bem o direito de família. Eu achei excelente essa sua ideia de um fundo. Seria ótimo, porque uma hora ou outra o pai vai pedir aposentadoria, vai precisar de alguma coisa. E que fique claro, viu, essa ideia, né, não é minha, não sou dona da verdade, eu estudo bastante direito das famílias, eu acompanho o professor Rafael Calmon, e ele fala a mesma coisa, gente, a ideia não é minha, a ideia é do direito internacional, mas é uma ideia que é possível, porque se outros países conseguiram instituir, é possível que com vontade política, claro, e a atuação firme das instituições a gente possa ter. Porque a ideia é satisfazer os direitos da melhor forma possível. Então, são ideias que precisam ser agora encabeçadas e pensadas para que em breve a gente tenha um resultado positivo. Isso. Parabéns, Cíntia. Obrigada, querida. Obrigada, viu? Obrigada a você. Professora Cíntia, você mencionou agora no comentário, né, junto com a Sueli, sobre a constelação familiar. Queria que comentasse um pouquinho mais para os nossos alunos como é que funciona a constelação familiar no direito de família, para que eles consigam entender. Na verdade, ela está bastante relacionada, professora Juliana, mais à questão da psicologia. São trabalhos que muitas vezes são feitos nem sempre com operadores do direito, o advogado, o promotor, o juiz. Mas são trabalhos feitos dentro dessa questão interdisciplinar, direito e psicologia e psicanálise, que reúnem pessoas, né, de uma forma bem simples, mas reúnem as pessoas envolvidas no litígio. Uma das formas de constelação familiar que eu já presenciei, portanto vou trazer a experiência que vi, foi a seguinte, pessoal. Reúnem-se várias pessoas que têm litígios em direito de família, divórcios, disputa de guarda, de pensão, inventários, disputas entre irmãos depois do falecimento dos pais, muito triste isso. Reúnem-se essas pessoas num espaço, hoje infelizmente difícil por causa da pandemia, né? E terceiras pessoas encenam aquela situação. É como se eu tenho um processo contra meu ex-marido, por exemplo. Estamos ali nos engalfinhando juridicamente. Naquele dia eu vou assistir essa constelação. E outras pessoas que eu nem conheço vão encenar o meu problema. Eu vou me ver naquele problema, eu vou me ver ali e vou pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Por que eu não consigo resolver esse problema contratual, partilha, dívidas, guarda de filho, né? Por isso que fala de uma constelação familiar. E muitas vezes, incentivados por essas questões que tocam ao psicológico e que aproximam essas pessoas ao diálogo, tem-se sucesso na solução lá do processo judicial que pode estar tramitando há anos e amarrando essas pessoas, viu, professora Juliana? Então, a experiência que eu assisti de constelação familiar foi essa. Era uma sala bastante cheia, existiam ali questões de guarda, de direito de convivência, de inventário. E as pessoas ficam assim, bastante chocadas. Eu mesma achei aquilo incrível, né? Fui como uma experiência de conhecimento, não participei ativamente. E as psicólogas e os voluntários encenavam aquela situação. A briga dos irmãos pelos bens, aquele casal que não conseguia enxergar o filho e precisava resolver aquela questão pendente. Ao final, pessoal, existe muita emoção envolvida. Outros, você olhava a feição daquelas pessoas, elas estavam estáticas, como se não tocadas estivessem, mas que depois conseguiram enxergar de fora o seu próprio problema encenado.
né? Como se fosse um teatro da vida real. Essa é uma forma, tá, de constelação, que é a que eu presenciei. Mas existem muitas técnicas hoje trabalhadas pela ideia dessa humanização do direito que podem ser aplicadas. E até mesmo uma mediação através de um profissional qualificado que não dá opinião alguma sobre como resolver, mas tenta mostrar a essas pessoas que ela precisa resolver a questão e vai dando uma nova chance ao diálogo, né? Então, eu não tenho tanta experiência na constelação familiar e foi esse modelo de constelação que eu presenciei que realmente obteve resultado lá no acordo do inventário, que era a intenção. Mas é muito interessante, né, essa técnica, que a gente, no direito de família, lida com pessoas, com sentimentos muito à flor da pele, né? Diferente de você fazer uma execução de título extrajudicial, né? Ou executar uma nota promissória. Não, você vai lidar com pessoas aqui, né? Com sentimentos, com que a vivência delas, né? As dores que elas carregam daquela situação. Eu cito muito o professor Rodrigo da Cunha Pereira porque ele tem esse viés, né, psicanalítico urbanizado, e ele sempre diz que nós, operadores do direito, e aí operadores, pessoal, né, todo o meu respeito aos escreventes, porque vocês recebem esses processos e têm uma noção do que eu estou falando. Chega para o judiciário o resto do amor, viu, professora Juliana? Aquele amor que nasceu e que cresceu e que virou a prole, que virou patrimônio, que depois, na hora de separar e partilhar e definir questões dos filhos, são aqueles restos de amor, as mágoas que essas pessoas carregam. Então, quando eu faço aquela crítica meramente acadêmica, mas também da área da advocacia, de que os juízes precisam olhar cada qual o processo de forma individualizada e não em massa, é nesse sentido. É diferente os títulos, né? Eu vou executar cheque, execução de cheque é tudo igual, né? É uma questão um pouco mais fria da norma que nos proporciona não ter muitas saídas humanizadas, salvo pensar que nós temos, inclusive, o princípio da menor onerosidade para o devedor. Ainda assim, existem princípios que tornam a execução um pouco mais leve, com viés satisfativo. Mas no direito das famílias é diferente. Né? Existe ali uma criança, existe um histórico, existem sonhos desfeitos, frustrações, expectativas. Mas a grande sacada dos meios alternativos de solução de conflitos é fazer, então, com que essas pessoas, por primeiro, tentem resolver os seus problemas, porque o juiz ele vai sentenciar. O juiz não pode fugir à sua atividade jurisdicional, ele não pode olhar e falar, aqui é um problema de família, eu não tenho nada com isso, não vou dar uma sentença. Ele vai, mas aí o que ele vai fazer? Observar a norma. A partilha será conforme a norma, a guarda, o direito de convivência, os alimentos, tudo muito frio, muito talvez distante da realidade daquelas pessoas, mas ele precisa fazê-lo, está no seu papel de entregar a tutela da jurisdição, mas nem sempre vai satisfazer aquela vontade das partes, que se voltassem atrás um pouquinho nas razões que as uniram, talvez conseguissem resolver. E é isso que a constelação faz, basicamente, né? É mostrar que aquelas pessoas tiveram um liame de afeto. E nem que elas tenham que resgatar por algum momento aquele liame para resolver esse processo e se libertar dele para seguir os rumos de vida. Exatamente, a mediação ainda tem um papel ainda mais salutar, né, na área do direito de família, né, mais ainda que nas outras, né, que a gente tira aquele julgamento frio só do papel, né, pelo julgador, para humanizar um pouquinho mais aquela relação. A Sueli, que te fez uma pergunta, ela fez um curso de mediação na Unicamp, ela trabalha com isso, né, Sueli? Você é apaixonada por essa área, né? Nossa, sou super apaixonada. E eu vejo assim, nós agora, como operadores do direito, somos os primeiros que temos que desenvolver essa empatia entre as partes. Exatamente. E não acirrar a disputa, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas que lá no nosso escritório eu trabalho com esse atendimento primeiro humanizado, primeiro a busca pelos meios de alternativa, de solucionar aquele conflito, tentamos todas as técnicas que sejam possíveis. É claro, o direito de ação está lá, está previsto no artigo 5º, 35 da Constituição, ninguém retira isso, é um direito que deve ser preservado.
Mas, se nós imaginarmos que hoje a cultura da pacificação é superior à cultura da sentença, principalmente pela morosidade na solução, que infelizmente invade o Poder Judiciário, pelo número de demandas, nós ainda optamos por buscar todas as formas alternativas de solucionar. Claro, dentro de um prazo razoável, que não coloque a pessoa também numa situação de sofrimento. Não obteve sucesso, tudo bem, vamos seguir pela via do litígio e ainda assim, sempre tentando, né, manifestar o interesse dentro do Poder Judiciário, e aí o artigo 3º do CPC nos permite que durante o processo ainda se tente técnicas de mediação, de conciliação, os estudos sociais para ajudar, talvez, a aproximar essas partes, e antes de uma sentença, pedir a homologação de um acordo. Nem sempre é possível, né, pessoal? Não é só mil maravilhas, às vezes o litígio é necessário, existem questões graves que podem envolver aquela família, como a violência doméstica, um abuso sexual dos próprios pais contra seus filhos, e aí nós sabemos que essa mágoa está num nível tão intransponível que a pessoa ela quer sentença, ela quer o quê? Eu quero justiça. E essa justiça é essa figura do juiz que bate o martelo e dá a sentença, né? Mas isso é a minoria, graças a Deus. A maioria ainda é possível que a gente busque esse trabalho que a Sueli conhece, realmente hoje cada vez mais enaltecido no âmbito do direito e tem espaço para todo mundo, né, Sueli? O advogado precisa aprender, vocês já vão sair da faculdade, ó, prontos para isso. Mas o advogado que já está na lida, eu digo que ele precisa aprender a conciliar e mediar e entender que judiciário é uma porta de solução de conflitos. O nosso sistema hoje é multiportas. E o próprio advogado entender que ele tem um campo de trabalho rentável na advocacia extrajudicial, colaborando para essa pacificação social. Isso é muito importante, né? A função social da advocacia também começa por aí. Eu acho que quando a gente sai da graduação, a gente sai com aquele sangue nos olhos, né? Quero entrar com ação, quero litigar, quero uma sentença favorável, quero uma liminar. E depois a gente vai aprendendo, né? Com a experiência, com a maturidade, que não é bem assim, né? Às vezes a sentença é procedente, a sentença parece tão boa para o advogado, claro, ele fez um bom trabalho, usou todos os meios e obteve. Mas quando ele olha para aquela família e aquela estrutura que está quebrada, ele está entregando uma parte daquela solução. Aquilo a gente sabe que a sentença não vai resolver, que logo em breve vai ter execução, vai ter modificação, vai ter revisão, e os processos permanecem. E esses liames dessas partes não acabam e elas não vivem as suas vidas presas nessa problemática que criaram um dia, né? Mas são escolhas. Infelizmente, o ser humano tem o livre arbítrio, né? E a advocacia, a magistratura, a promotoria, os mediadores, os conciliadores ficam aí fazendo esforços hercúleos, né? Para tentar solucionar essas pendências, viu? Exatamente. Pessoal, alguém mais quer apresentar alguma questão, algum questionamento para a doutora Cíntia? Fiquem à vontade, aproveitem a oportunidade de debater, de falar sobre direito de família. Rogério, Cadu, Pietra. Todo mundo quietinho aí. Estão. Todos acanhados. Eu queria falar assim que boa colocação aí, entendimento sobre família, abre um leque muito grande. A gente passa, embora a gente ainda não teve essa matéria, mas te dá uma noção, uma abrangente, um entendimento bem legal. E a gente passa a olhar de uma forma diferente, né? Com essa palestra que você acabou de dar. Parabéns, doutora. Muito expositivo, bem legal. A gente passa a ter um olhar diferente, abre um campo, assim, um leque que você passa a entender de forma diferente. E falando da empatia, né? As pessoas tratam na letra fria da lei e não tem empatia, né? Não sabe como que é lidar com essas situações. Eu acho interessante isso, que nem falando da mediação e conciliação, né? Você saber lidar com as pessoas, como o tratamento, você ter
o tratamento com que faz que resolva de forma, da melhor forma possível. Porque a gente vê muitos casos de família aí que se acabam por questões assim tão bobas, né? Mas valeu aí. Rogério, né? Isso. É verdade, Rogério. Primeiro, obrigada. Imagina, né? Compartilhar o conhecimento, sempre um prazer aqui com vocês. Você tem toda a razão. O direito de família, ele ficou por muito tempo à margem, sabe? Era uma coisa assim, direito de família, né? É só separação, divórcio, pensão alimentícia. E, na verdade, não é. É um campo que cresce a cada dia e que merece a nossa atenção. E dentro dessa ideia que você coloca da empatia, um dos esforços que a advocacia familiarista deve fazer, até porque o promotor de justiça, o juiz, não tem a condição de fazê-lo dessa maneira, é praticar a escuta e uma escuta ativa. Muitas vezes o cliente ele chega no total desamparo no seu escritório. Ele chega desamparado, desesperado. Aquela traição, aquela situação da briga grave, aquela situação da frustração de um sonho que foi efetivamente perdido. E se você, nesse momento, passa a olhar para aquele cliente, começa a falar de honorários, de o que está na norma, de como vai ser o processo, vamos sair processando, primeiro, ele não compreende. Você precisa primeiro acolher esse cliente. Você vai dar a ele o direito de falar, porque o que ele precisa ser ouvido. Mas ouvir de verdade. Silenciar os nossos barulhos internos, aquela vontade de opinar e deixar que ele fale sobre esse desamparo. Então, acolhemos e depois buscamos estratégias para que efetivamente aquele caso possa ser solucionado, né? O que às vezes a gente fala na mediação, né, Sueli? Veja, a pessoa precisa ser ouvida. Há audiências em que depois que deixamos que uma das partes meio que desabafe o que tem vontade, o acordo acontece. Ela só precisava externar aquilo, claro, dentro, né, de uma postura que seja possível, de um momento adequado, mas as reuniões no escritório, por exemplo, podem ser produtivas quando, por exemplo, caso concreto, nós temos um inventário em que os irmãos estão brigando, né, em relação à partilha, e reunimos esses irmãos para uma conversa informal, e cada um desabafa as suas mágoas, as suas tristezas, e recorda que lá em 1983 você me falou uma coisa que eu fiquei chateado, eu não gostei. Mas você também me falou. E você fala, nossa, mas eu vou ficar ouvindo isso? Às vezes é necessário. Porque no fim das contas, depois desse desabafo, o acordo é firmado, percebem que tudo isso não tem nada a ver com o processo que vivem agora, com as regras de uma partilha de bens deixada pelos pais, e que eles não precisam ficar amarrados num processo por conta de situações que não era a briga da partilha. A partilha está ok, mas eles estavam com uma nuvem que os cegava por conta de questões lá atrás, pessoais, da infância, da adolescência desses irmãos, que estavam impedindo que agora chegassem num acordo e resolvessem essa questão patrimonial, um pouco mais fria, de maneira consensual. Então faz todo sentido, Rogério, essa empatia, esse crescimento do direito de família no âmbito do direito civil, né? Uma vertente que hoje se torna extremamente importante e que traz cada vez mais profissionais dispostos a essa briga intensa, essa briga justa pelo direito nesse âmbito. É verdade. Você sabe, Cíntia, que todos os fóruns deveriam ter um núcleo, principalmente para direito de família. Sim. É verdade, viu? O núcleo próprio, né? Porque não adianta nada ter uma vara especializada, mas que efetivamente tem ali toda uma demanda técnica para conduzir, né? E as próprias audiências, Sueli, são marcadas como conciliações, muitas vezes. O que eu vejo, às vezes marca conciliação em alimentos. E o conciliador é aquele intermediador, aquele facilitador que pode, inclusive, opinar sobre como aquilo pode resolver
e vira uma técnica de contas, né? Olha, paga tanto, não, e se for tanto, não é nem 20 nem 30, pode ser 22, e vira uma técnica de mera negociação matemática. Um exemplo aqui dos alimentos, né? Quando, na verdade, a gente precisaria ter essa pessoa que consiga fazer a aproximação. Porque, por vezes, as mágoas estão tão enraizadas que até a palavra do conciliador, a parte vira e fala, ah lá, tá puxando sardinha pro lado dela. Ah, esse aqui só quer saber do pai. É homem, conciliador é homem, né, doutor? Ele queria ajudar o pai. A senhora escutou o que ele falou? Podia ser um pouco menos. E às vezes o conciliador não falou isso. Mas a pessoa recebe dessa maneira porque é o papel dele. Ele pode opinar sobre como resolver. Diferente do mediador, né? Que ele aproxima, ele tenta mostrar as vantagens da solução por si, não pela sentença, mas ele não opina. Aí qual que é a sua opinião? Não, minha não. Vocês vão buscar essa solução juntos com o meu auxílio, né? Mas também nós não podemos esquecer que temos um judiciário extremamente assoberbado e que não existe uma má intenção. Tem muitas conciliações que o conciliador consegue mais mediar que conciliar. E aí ele faz o acordo fluir. É verdade. Né? Por isso que é tão importante hoje essa crescente na formação dos mediadores e conciliadores, e nós percebemos uma postura muito mais profissional hoje do que há uns 10, 12 anos atrás. Eu fui conciliadora por 5 anos em uma vara de família, olha só. Eu era classificada como conciliadora e era uma vara de família, né? E eu parei de fazer essas conciliações e mediações quando o novo CPC trouxe alguns impedimentos relativos à advocacia, conciliação e mediação dentro da comarca. E para não prejudicar o escritório, é claro, eu optei por não as fazer. Mas realmente mantenho essa atividade dentro da advocacia extrajudicial, aproximando as pessoas no meu próprio escritório. É uma maneira de tentar buscar a melhor solução. Obrigada. De nada. Mais algum questionamento? Alguém quer falar mais alguma coisa? Apresentar uma pergunta à professora Cíntia? Sem dúvidas? Por enquanto, sem mais perguntas. Eu achei bem interessante a palestra, né? E curiosa para a gente chegar no direito de família. Que bom, que bom. É preciso dar atenção a essa disciplina, viu? E creio que vocês vão gostar. É claro que nós temos afinidade com vários temas do direito ao longo da faculdade e depois nos descobrimos, né, quando profissionais, aquilo que mais nos afeta. Mas, de certo, é muito importante conhecer esse âmbito do direito das famílias, até porque lá no comecinho da palestra eu falei, direito de família nos afeta diretamente. Todos nós passamos por uma das vertentes do direito de família na vida, desde o casamento até a morte, que o direito de família ele vai lá do Instituto do Casamento até a sucessão por testamento. Então, ele abarca todas essas questões e não tem como a gente não se identificar com algumas delas ao longo do curso. E depois, talvez, isso faça com que vocês tenham esse ânimo, né, de continuar se dedicando a esse campo. Então, é bastante interessante que analisem, pelo menos recebam com muito carinho essa área, ainda que depois você fala, professora, bacana, mas eu sou do trabalhista, eu sou do tributário, eu sou do penal, eu gosto de crime, né? Ontem o professor Lucas até mencionou numa live que ele estava, que ele falou assim, olha, eu acho mais perigoso o direito de família que o criminal ultimamente, hein? Cuidado pelas disputas de família. Mas brincadeiras à parte, cada um se apaixona por uma área, né? Mas que muitos apaixonados pelo direito de família possam auxiliar as pessoas a conduzir melhor suas vidas ao longo, né, da vida. E vocês ainda têm tanto para oferecer para a sociedade, que sejam muito vitoriosos naquilo que escolherem seguir. Obrigada. Obrigada. Bom, eu demorei um pouquinho aqui para ligar o microfone, eu estava fazendo a anotação dessa palestra, eu achei muito legal, deu para pegar bastante informação. No meu técnico, eu sou técnica em serviços jurídicos,
particularmente, eu gosto muito da área civil, a gente acabou pegando um pouquinho de direito da família, e realmente essa parte de mediação é muito importante, principalmente no direito da família, porque é onde todo mundo chega com um problema imenso, e daí você olha, ainda tem um menor de idade. E ele é tratado muitas vezes como objeto, e você olha e fica, meu Deus, será que ninguém tá vendo que tem a criança? Eu acho meio, sinceramente, desesperador, quando eu olho que tem a criança, mas que, igual você falou, muitas vezes tem como resolver com a mediação, sem precisar ir para uma área com o juiz. Interessante, viu, Pietra? Porque você caminha, inclusive, para essa pacificação dentro da área da criança e do adolescente. E às vezes nós esquecemos de olhar o direito à luz dos olhos do filho, né? Como que o filho está verificando tudo isso que a família está impondo a ele, né? Ele, na verdade, ele assume aquela questão como se dele fosse, e muitas vezes não tem alternativa, né? A criança muito pequena, ela mal sabe o que está acontecendo. Mas essa ideia de que, pequenininho, nem sentiu a separação, imagina, sente sim. Sente as separações, sente os climas que são de violência, percebem os distanciamentos, e aí nós teremos a questão do abandono afetivo, que tanto afeta crianças e adolescentes, e os adultos do futuro, que sofrerão com esses vazios existenciais deixados por esse abandono. Ah, professora, mas hoje tem indenização por dano moral. É uma resposta do Estado, de forma pecuniária, para um ato ilícito de abandonar o filho. Mas isso não supre psicologicamente as modificações de comportamento que esse adulto vai ter por conta desse abandono, né? Nós vamos trabalhar aí, Pietra, dentro dessa sua preocupação tão essencial com a criança ou adolescente, é muito relevante sua fala, a alienação parental, que em busca da satisfação dos desejos próprios, os pais utilizam sim os filhos como essa manobra um contra o outro, esquecendo que nesse joguete, quem sofre toda essa carga emocional é aquele filho. E aí você vai dizer, professora, mas eu vi um projeto de lei para criminalizar. E aí quem comete alienação parental vai ser preso. É bom? Veja, eu tenho alguém que aliena o filho contra o outro. Então, a mãe aliena o filho contra o pai. O pai, sofrendo alienação parental, faz o quê? Criminalizou, quero que prenda a mãe. A mãe vai presa. Olha a cabeça desse filho. Ele já não gosta do pai por atos falsos implantados pela mãe, falsas memórias. E agora, esse pai que eu já não gosto, tirou minha mãe de mim, mandou minha mãe para cadeia. Agora que eu gosto menos dele. Olha como é perigoso uma ideia, assim, em massa, de tentar resolver uma questão meramente com a prisão. Igual dos alimentos, né? A manda prender o alienador. Aí você tira da criança a mãe, ela já não tem, por conta da alienação parental, um convívio com o pai, e vai culpar aquele pai que mandou prender a mãe. Olha que ciclo, né? Perigoso que se cria numa fala dessa. Tá? Existem projetos nesse sentido, nada aprovado, e a sua preocupação traz, né, por trás da sua fala, uma sensibilidade. Você fez um técnico em serviços jurídicos e te chamou a atenção o direito de família, ao ponto de verificar como as crianças e adolescentes são postos em segundo plano na análise dos pais que se preocupam com seus direitos e esquecem do próprio filho. É isso aí, Pietra. De repente você vai ser mais uma no exército familiarista em prol da defesa, né, desses direitos, né, sociais tão importantes que são estudados pelo direito das famílias. Parabéns. Sim, muito obrigada. Doutora Cíntia, quero agradecer imensamente sua palestra. A gente podia ficar aqui, acho que o dia inteiro falando desse assunto, né? E a doutora Cíntia tem um tato na sua fala, né? Um jeito que cativa todos nós que a ouvem. E acho que a gente podia ficar o dia inteiro mesmo falando desse assunto, te ouvindo, que ainda assim seria muito agradável. Te agradeço imensamente por dividir um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento conosco, que a doutora Cíntia, além de uma colega de trabalho, também é uma grande amiga, sempre disposta, sempre muito ativa em auxiliar os seus alunos. E
Doutora Cíntia, divulgue o seu cafezinho, para que eles possam sim. participar, continuar Isso mesmo. aprendendo mais com a doutora. Isso mesmo. Bom, primeiro eu te agradeço mais uma vez. Realmente, a professora Juliana é uma amiga, né? Mais do que só uma colega da docência. Eu falo que são aqueles presentes, né, que a docência traz, e a professora Juliana, com certeza, é um desses presentes. Vocês estão em ótimas mãos, sendo aí conduzidos por ela na sua formação. Então, sejam protagonistas da sua formação, aproveitem o conhecimento da professora Juliana e contem sempre comigo no que eu puder lhes auxiliar. Cafezinho Jurídico é uma página no Instagram, né? É um projeto meu e mais duas amigas que, amantes do direito e gostando de propagar conhecimento, dividir conhecimento com vocês, alunos, com nossos colegas advogados, e hoje nós temos recebido grandes nomes do direito para debater conosco esse tipo de situação. E aí nós começamos com o direito de família, né? E hoje já estamos debatendo várias áreas do direito. Nessa quinta-feira, por exemplo, vamos receber o professor Eduardo Arruda Alvim, falando de processo e constituição, né? Mas temos ali uma pauta de lives, em geral aos sábados, então não atrapalha a carga horária de vocês, ou às quintas-feiras à noite, para divulgar conhecimento. Então, caso queiram conhecer o projeto, serão muito bem-vindos. Está lá no Instagram, @cafezinhojurídico. Tá bom? Lá a gente divulga bastante auxílio jurídico, principalmente para os acadêmicos, né? Vamos divulgando não só essas lives, mas conteúdo para a UAB, conteúdo para o seu dia a dia como acadêmicos, depois formados, colegas advogados que virão a ser, com certeza, possam também estar conosco, dividir o seu conhecimento. Eu só faço agradecer por cada um de vocês que esteve aqui conosco nessa manhã, que tenha sido bastante proveitoso. Vocês são privilegiados de estarem cursando, né, a faculdade de Direito, de estarem estudando com saúde, podendo passar por esse período tão atípico e tão difícil que vivemos da pandemia, com saúde e diante, né, de mestres na Anhanguera, que lhes trarão com certeza uma excelente formação. Que Deus abençoe vocês, abençoe qualquer escolha que façam, que sejam vitoriosos e, acima de tudo, tenham esse amor pelo direito e propaguem isso também um dia, né, dividindo o conhecimento de vocês com outras pessoas. Isso é um ciclo, né, Ju? Nós trabalhamos com vocês, um dia vocês vão trabalhar com outros alunos, com outros colegas, com a sociedade, e vivenciamos isso para servir, né? Viemos esse mundo para servir ao próximo, senão a gente não serviria para nada. Então, muito obrigada, uma boa semana para todos vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Esperamos revê-la de novo em breve com outros temas, outras contribuições. E quem sabe, né, presencialmente logo, todos vacinados, se Deus quiser, né? Contem comigo. No que puder ajudar, estou à disposição. Muito obrigada, professora. E conto com todos novamente hoje à noite. Vamos receber o professor Dr. Lucas Torresan, que vai agora falar de júri com a gente. Falamos de família de manhã, à noite já vamos para a área penal, vamos falar de júri, gente. Bom dia para vocês, um abraço, professora Cíntia, um abraço a todos e até mais tarde, pessoal. Até. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau.